Paz do Senhor Jesus. Deus continue vos abençoando. Um excelente dia para todos. Que Deus nos encha da sua graça, do seu amor e da sua mansidão. Eu quero aqui deixar alguns versículos da palavra de Deus. Neste momento, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 1 em diante, ele nos diz desta maneira: Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, por Jesus, a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 15 ainda, que nos diz desta maneira: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, também me conhece. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 1 ao versículo 16. Assim disse Jesus. Jesus falando sobre esta parábola, ou Jesus dando uma comparação relacionado ou direcionado sobre o curral ou a porta das ovelhas, ali que estava ouvindo, não entendia nada, mas Cristo sempre, ele quando falava em forma de parábola, Jesus Cristo trazia para aqueles que estavam ouvindo ele uma instrução, uma narrativa para trazer uma verdade moral e espiritual e dar assim um discernimento das coisas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus falando sobre essa parábola, Jesus citando aqui, dizendo que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A Bíblia nos fala aqui ainda que a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. Chama
pelo nome. O pastor, Jesus Cristo, ele cuida das suas ovelhas. E as suas ovelhas entendem a sua voz. Ela sabe que ali é a voz do pastor. E as ovelhas entendem. E quando Jesus falando que o porteiro abre ali o curral, ou abre a passagem, o pastor chama as ovelhas e as ovelhas vêm. Deus é o Deus que nos chama pelo nosso nome. Eu e você, meu amado irmão, eu e você, minha irmã em Cristo, e todos aqueles que estará ouvindo esta palavra, saiba que o bom pastor, ele tem prazer de cuidar do seu povo. Ele tem prazer de cuidar das suas ovelhas. Mas a palavra de Deus nos diz que ele chama todas pelo seu nome. E as suas ovelhas entendem ou compreendem a sua voz. Mas Jesus continua falando, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Aí Jesus continua falando, dizendo, disse Jesus essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia naquele momento. Aí Jesus, para não deixar ninguém confuso, Jesus explicou de que maneira ele estava falando sobre aquela parábola. E tornou por Jesus a dizer, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta que as ovelhas o passam por ela. Mas todos, quantos vierem antes de mim, Jesus falando, são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Mas Jesus continua falando, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Passe pela porta. Continue dentro da porta, que Jesus ele é a porta. Porque entrará por ela, salvar-se-á e sairá e achará pastagem. Estará caminho para caminhar. Porque muitos estão entrando por outras portas. Muitos estão procurando outros caminhos. Mas o caminho certo é Cristo. O caminho que conduz o homem, o ser humano, a Deus é Jesus. Não existe outro caminho. O Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo, Redentor, Salvador, nos diz dessa maneira, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Jesus, ou por mim, que Jesus está falando na palavra. Amém? Jesus, ele é a porta. O caminho, não existe outros caminhos que conduza a Deus. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é inventação do diabo para seduzir as pessoas, para mentir e conduzir as pessoas à perdição. A perdição. Mas Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe. Não existe outro caminho. E o próprio Cristo Redentor, Salvador, diz na sua palavra, neste momento, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quem é este ladrão? É o diabo. O diabo só veio para fazer isso. Roubar. Roubar tua paz. Tirar tua tranquilidade. Por isso que Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele rouba a paz, tira a tranquilidade, depois ele destrói a convivência
muitas vezes a família, e depois, por fim, ele quer fazer o quê? Matar. Mas a vida é Jesus. Jesus é vida. Jesus é paz. Jesus é o caminho que conduz o homem a Deus. E outra parte do versículo diz: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Jesus veio para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Mas a escolha é individual. Mas Jesus falou com a sua palavra: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Cristo é. Jesus é tudo. E sem Jesus, nós não somos nada. Com Cristo, nós vencemos. Com Cristo, nós alcançamos nossos objetivos. Com Cristo, um dia, nós deixaremos essa terra para viver para sempre com o Senhor. Mas saiba, Jesus, ele é a porta. Jesus, a Bíblia diz que no versículo 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, para concluir. Mas o mercenário é o que não é pastor, e de quem não são as ovelhas. Viu o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus é o bom pastor. Jesus conhece as suas ovelhas, e das suas ele é conhecido. E que Deus abençoe em Cristo Jesus.